Estamos ao vivo! Bom dia, domingo, estamos aqui, mais um MoçaCast. Se você não sabe, todo domingo às 10 horas da manhã tem MoçaCast com as moças. Aqui é a Marta Moça. Eu sou Fernanda Moça e hoje a gente vai falar sobre o que esperar das outras pessoas na sua vida. E também o que não esperar, né, Marta? E também o que não esperar. E o que esperar de você, porque às vezes as pessoas também esperam muito delas mesmas e isso dá muita confusão, né? Tem, principalmente quando você começa a se desenvolver, não estou falando nada espiritual, estou falando do ponto de vista profissional mesmo, que vem aquela coisa do hard work, e você tem que resolver tudo na sua vida, e você esquece que às vezes você precisa de outras pessoas, sim, você precisa ir atrás de determinados recursos que você não tem, e ficar batendo cabeça com aquilo que você não tem, pode custar muito dinheiro, literalmente. Então, nós vamos falar de relacionamentos no frigir dos ovos de um todo, né? Vamos falar de família, vamos falar de trabalho. Não vamos dar conselheiro amoroso, mas vamos falar como, né, as pessoas se relacionarem para serem interdependentes. Vão acabar com essa crença da independência que vocês têm aí. Um monte de mulher que foi criada para ser independente, tá tudo tomando no pau aí, entendeu? Exato. Então, nós vamos acabar com isso. E para você tá aqui acompanhando os conteúdos que a gente posta, se inscreve no canal do Café da Moça, né? Inclusive, um oferecimento, o melhor café que existe, que é o café que a gente bebe aqui, que é delicioso. Café Entendeu? da Moça. Tem hora que a gente toma café, tem hora que a gente toma chá. A Fernanda faz um chá, que eu vou te falar, ela foi para Recife, me abandonou aqui, entendeu? Ela vai ter que me passar a receita desse chá para fazer um chá exatamente igual dela. E eu não vou passar a receita para vocês, não. Se vocês quiserem comprar, vocês me falam, entendeu? Qualquer coisa a gente começa a comercializar esse negócio. Mas o fato é, a gente só bebe coisa boa, entendeu? Então, Exato. fala aqui que aqui é bom. Mas falando de MoçaCast agora, do nosso incrível, sensacional assunto, Fernanda, vamos quebrar alguns paradigmas para começo de conversa. Dependência versus independência. As pessoas ficam muito com medo de ser independentes, quer dizer, de ser dependentes, e aí depois elas vão para o lado da coisa. Então, vamos falar um pouco disso? Vamos. Bom, cara, qual é a questão? O ser humano, de forma geral, ele é uma criatura social, ou seja, a gente depende do outro para viver. E como a Marta disse aqui no episódio passado, para a gente fazer esse podcast, milhões de pessoas foram envolvidas. Só que são pessoas que a gente não tá vendo que foram envolvidas. Teve a pessoa que criou o Meet, teve a pessoa que criou o nosso microfone, teve a pessoa que fez o computador. Então, só nessa brincadeira são milhões de pessoas que estão trabalhando de forma invisível para a gente conseguir fazer as coisas. E às vezes, quando a gente olha dentro de um ponto de vista menos objetivo, quando a gente nasce completamente dependente. Tipo, a gente nasce dependente, a gente nasce pelado, a gente nasce pelado sem nada, a gente não consegue nem abrir o olho direito, entendeu? A gente não consegue nem se alimentar direito. Se a nossa mãe não gostar da gente, olha, a nossa chance de morrer é muito grande. Não, problema. Exato. Então, assim, o que acontece? A primeira habilidade que um bebê precisa aprender é pedir ajuda. Primeira habilidade para um bebê conseguir sobreviver, ele precisa ser amado, obviamente, e ele precisa saber pedir ajuda. Do jeito mais como é que eu posso dizer a palavra, tipo, rudimentar. Exato. O nível de rudimentar é tipo barulho, né? A criança precisa fazer um barulho. Ela faz muito barulhinho. Eu gosto do papai falando que todo bebê é uma caixa de barulhos, porque não é só choro, né? Ele faz 200 mil barulhinhos, né? Exato. É muito bonitinho. Então, a criança, ela é totalmente dependente. E aí a gente chega num determinado ponto, principalmente quando a gente tá adolescente ali, a gente acha que fala assim, não, agora eu quero ser independente. Porque eu posso fazer tudo sozinho. E eu posso, enfim, conquistar o mundo. E o mundo está uma droga. Porque eles não tiveram contato com a minha visão ainda. E todas essas coisas, elas são naturais da adolescência e, enfim, essa ingenuidade, ela é necessária para a gente mudar determinadas coisas, mas para dar ânimo, né? Para dar, na verdade, faz parte do processo, né? E faz parte do processo também você começar a se distanciar dos seus pais e começar a buscar outras coisas, né? Começar a buscar como que você faz para
para viver sozinho, para ter mais, enfim, para conseguir resolver os próprios problemas sem depender de todo mundo, sem achar que alguém te deve alguma coisa. E esse é um movimento muito válido e muito importante, e tem muita gente que não faz esse movimento natural da adolescência para o início da fase adulta. E essas pessoas têm sérios problemas porque não desenvolveram essa habilidade de conseguir resolver aquilo que elas conseguem de forma imediata resolver. O lance todo começa quando a gente vai se relacionar nos outros ambientes, quando a gente vai se relacionar nos ambientes profissionais, familiares e tal, que a gente começa a perceber que não dá pra gente fazer tudo sozinho. E que se a gente quiser ir longe, se a gente quiser alcançar resultados tanto, tipo, relacionais, quanto profissionais, quanto, enfim, simplesmente conseguir sobreviver nesse mundo que a gente vive, a gente percebe que a gente precisa da ajuda do outro. Só que tem gente que fala assim, né? E aí é bom fazer essa pergunta especificamente para você, porque em tese você não é uma pessoa que fala isso, mas é uma pessoa que precisa disso, que é eu preciso trabalhar sozinha, eu trabalho melhor sozinha. Como é que você lida com essa questão de depender de outras coisas do mundo, mas ao mesmo tempo sente que precisa trabalhar sozinho? Cara, eu acho que chega num determinado ponto que, tipo assim, a gente nunca trabalha sozinho o tempo todo. A gente precisa passar. Existe o processo de equilíbrio. Tipo, no meu caso, eu preciso trabalhar sozinha quando eu preciso pensar, quando eu preciso estruturar determinadas coisas, quando eu preciso absorver determinadas coisas. E aí não adianta muito eu ficar perto de pessoas, porque isso atrapalha o meu processo. Mas depois, na hora que eu vou implementar aquilo, eu preciso saber delegar, eu preciso saber conversar com as pessoas, eu preciso saber acompanhar aquilo, eu preciso entender emocionalmente como é que aquelas pessoas estão se relacionando. Então, tipo, o meu melhor trabalho no sentido estratégico da coisa, que é o que eu acho que eu contribuo mais, eu preciso estar sozinha. Mas para executar isso, eu preciso de outras pessoas, né? Do jeito que, sei lá, eu possa realmente ter o resultado que eu quero ter. Porque dependendo da situação, beleza. Quando a gente faz uma parada muito bem e a gente é bom operador também, a gente acha que é melhor a gente chegar, sentar na cadeira e escrever o texto e fazer a arte e postar o negócio e só que aí a gente esquece que no tempo que a gente tá fazendo essas coisas, a gente deixa de fazer aquilo que a gente é o mais foda. Tipo assim, porra, a gente é bom nisso aqui. Mas a gente não é o mais foda nisso. Eu não sou a melhor designer da vida. Entendeu? Eu faço bons designs, mas não é nada assim, meu Deus, que obra de arte. Não é. Mas é alguma coisa minimamente boa esteticamente. Só que aquilo que eu sou realmente muito boa não é design. Eu E acho aí, que é se um eu fico fazendo paradigma. isso, eu, né, não desenvolvo, não faço aquilo que eu vou contribuir mais com todo mundo. Eu acho que tem um paradigma que a gente precisa quebrar aqui, que é essa questão, por exemplo, do aperfeiçoamento, né? No que a gente vai gastar a nossa energia para aperfeiçoar e no que. Gente, só para vocês saberem, a gente não tira as coisas da nossa cachola. Algumas coisas a gente tira porque tudo bem, mas outras. Eu tô querendo dizer o seguinte: que tudo que a gente fala aqui, a gente já estudou alguma coisa e tal. E boa parte do embasamento desse episódio, se você quiser ler, né, é um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que eu recomendo assim, absurdamente, entendeu? Mas o paradigma que eu acho que a gente tem que quebrar, né, que tem até um dos hábitos aqui, é afine o seu instrumento. Mas a pessoa acha que ela tem que afinar o instrumento para um uso que ele não tem. E aí que eu venho trazer aquela questão de o que esperar de mim e o que esperar dos outros. Às vezes a gente entra numa vibe de que eu preciso esperar, tipo assim, agora então eu dependo dos outras pessoas para, né, para alguma coisa, então fulano me deve isso. E aí você começa a entrar numa vibe de que, sei lá, cara, ninguém te deve nada, ponto. A gente não está aqui falando que, né, o fulaninho deve coisa a Beltraninho, ninguém te deve nada, fato, tá? Agora, por outro lado, aí você vai para o outro extremo, que é ninguém me deve nada, né? Então, no final das contas, eu tenho que resolver tudo sozinho. E aí, por exemplo, eu tenho que fazer absolutamente tudo sozinho, tenho que ser bom em tudo. Cara, estamos aqui falando de trazer um determinado equilíbrio. Todas as pessoas
né? A gente estuda muito autoconhecimento justamente para saber como operar a nossa máquina aqui da melhor forma possível. E a Fernanda estava explicando que, no caso dela, a gente tem falado aqui sobre vários episódios, que o veneno de uma pessoa pode ser o remédio de outra e vice-versa. Ou seja, não estamos cagando regra aqui para ninguém, tá? Mas o fato é, Fernanda é uma pessoa que trabalha bem, no sentido do melhor trabalho dela, que é o processamento dela, as ideias que ela vai ter e a estruturação, né, que ela vai fazer de projetos, etc, etc. Isso ela faz bem sozinha, ok? Eu já sou totalmente oposto. Aliás, é engraçado, né? Nosso nome é moça, porque a gente é sim irmã, e sim é o nosso nome de verdade, né? Isso aqui não é nome. Não é Digamos assim, branding, não é branding. A gente é não um branding, inventou. porque é um branding que Deus criou. É um branding do universo. É um branding do universo para nós, mas não é um nome artístico, é isso que eu quero dizer. Mas, enfim, nós somos muito oposto uma da outra. Muitas coisas a gente já falou, eu disse em vários episódios aqui. Mas o fato é, eu já realmente preciso, quando eu estou fazendo meu melhor trabalho, eu estou fazendo esse melhor trabalho com outras pessoas, que é uma questão de comunicação. Né? É eu pegar a forma como eu estruturo as minhas ideias, e literalmente no Human Design tem isso, eu tenho um canal, né, direto aqui do meu mental com a minha garganta, então eu consigo trazer, o meu melhor trabalho é explicar coisas complexas de uma forma um pouco mais simples, é estruturar essas ideias e desmistificar aquilo ali para vocês, entendeu? Então, isso eu não posso fazer sozinha. O máximo que eu... Aqui, no caso, eu estou sozinha em casa, mas eu estou falando com a Fernanda, né? E falando para um monte de gente. Então, assim, cada pessoa vai trabalhar no seu melhor coisa. Agora, por exemplo, eu não sou a pessoa da organização. Eu preciso de um ambiente organizado, olha que loucura. Eu preciso de um ambiente organizado, mas eu não sei estruturar as coisas para organizar as coisas, estruturar projetos tão bem, por exemplo, como a Fernanda. Então, normalmente eu recorria a ela, pedir ajuda. Fernanda, eu preciso me organizar aqui, eu não estou conseguindo, me ajuda. Até porque ela tem o root fechado, eu não. Então, é aí que você vai vendo. Se eu ficar numa pira de que eu preciso ser uma pessoa mais organizada, ser uma pessoa mais disciplinada, isso aprender, e métodos de gerenciamento de tempo, e de não sei o quê, não adianta, eu estou perdendo meu tempo tentando afinar um instrumento que não foi feito para aquilo, que eu não tenho aquela habilidade. É igual você querer pegar, eu sempre falo da faca de cortar pão e a faca de cortar sushi. As duas são facas, mas você querer afiar uma faca de cortar pão para virar uma faca de cortar sushi, nunca vai ficar boa. Do mesmo jeito que você querer colocar a serra na faca. Aí, tipo assim, no final das contas, você está descaracterizando aquela faca de sushi, que era para cortar o sushi. Não vai ser boa em nada. Não vai ser boa em nada. Então é isso que a maior parte das pessoas estão fazendo, ao não reconhecer o que esperar delas e o que esperar do outro, e é sobre isso que esse episódio vai tratar hoje. Exato. A gente quer mostrar, assim, de forma geral, que não adianta, tipo assim, vamos lá. Isso é um tema complexo porque pode ser mal interpretado de tantas formas que, assim, eu vou tentar ser o mais didático possível. Marta, por favor, me interrompa. Eu tô pedindo para ser interrompido porque vai ser. Você criou um monstro agora. Eu criei um monstro. Mas para você conseguir esclarecer isso que eu vou falar, o que acontece? As pessoas, a mudança é uma decisão que ela é totalmente unilateral. Só eu posso decidir se eu quero me transformar ou não. Fala aquele negócio, fala. Do banheiro? Yes. Eu acredito que a mudança é uma porta de banheiro que ela só abre por dentro e você pode passar. Se você decidir que você não vai abrir, você pode passar a vida inteira cheirando a sua própria merda. Entendeu? E aí não adianta, tipo assim, se você é a pessoa que tá do lado de fora, da porta do banheiro de alguém, batendo e falando assim, sai daí, sai daí. Esse banheiro tá cheirando podre, o que você tá fazendo aí dentro? Muda a sua vida. Faz alguma coisa. Na real, assim, se a gente fosse fazer uma metáfora, é como se você estivesse no seu próprio banheiro, esquecendo a tua própria porta, se preocupando com a porta de outra pessoa, e aí você, na verdade, a merda que você tá cheirando não é do outro, é a sua. Só que você não quer ver isso, então você está utilizando o coleguinha para você esquecer de mudar você mesmo. Então, assim, Forte. né? Forte, muito forte isso. E aí, porque o cheiro não e tem detalhe. O fato, como vocês bem sabem, é uma coisa que você se acostuma.
Ah, eu não sinto meu próprio cheiro. Por quê? Porque você sente tanto ele que ele vira banal. O seu cérebro já ignora porque ele precisa sentir outras coisas. Então, esse aqui é o cheiro dela. Então, não vamos prestar nisso, não. E aí a pessoa vai lá e sente outras coisas. Então, normalmente, é tipo assim, uma outra coisa uma outra metáfora maravilhosa que eu já vi foi sobre a questão do hálito, né? Se você, por exemplo, ficar 5 dias sem escovar os dentes, você vai ficar com um hálito péssimo. Só que você vai se acostumar, você não vai sentir o seu próprio mau hálito. Mas quando você entra numa sala, a longa distância, todo mundo sabe, na hora que você abre a boca, que você não está escovando o dente, que você está com aquela situação. Então, o que acontece na maioria das pessoas, na maioria dos casos, é que você não enxerga as mudanças que você tem que fazer em você mesmo. E não estou falando das mudanças de você se transformar, você é uma faca de sushi se transformar na faca de pão, não tô falando disso, tô falando das coisas que realmente estão, que eu não tô aqui pregando a mediocridade para ninguém, tá? Por isso que a Fernanda tá falando, esse episódio pode ser mal interpretado em N pontos, porque tendencialmente as pessoas, elas absorvem aquilo que interessa para elas. Então, ela pega uma parada que edição faz muito isso, fake news, etc, né? Pega um negócio que prova um ponto, tirado fortemente de contexto, é aquilo que eu acredito. Enfim, e hoje, inclusive, é dia de eleição, mas eu não vou entrar nesse sentido. O fato tem que ter muito cuidado. O que a gente está ressaltando aqui é que, às vezes, as pessoas precisam melhorar coisas que realmente estão ruins nelas, elas não enxergam, mas elas sentem aquela projeção no outro. Então, no final das contas, elas ficam tentando mudar o outro, mas, na verdade, tá fedendo nelas. É isso que a Fernanda tá falando. Mas o lance voltando todo... à mudança, Não, o lance todo é o seguinte... O que acontece? A gente, às vezes, o que a gente precisa mudar? Eu li uma vez que, tipo... É isso que a Marta tá falando, da faca de sushi, da faca de coisa. As facas, elas são objetos, né? Eu acho que é legal a gente usar uma metáfora de planta. Não tem como você plantar um girassol e esperar ter uma orquídea. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Entendeu? Mas o que acontece quando você tem um ser vivo que está no solo errado? E é essa mudança que a gente precisa fazer. Obrigada, Fernanda, essa foi genial. Entendeu? Qual é a mudança? Às vezes você está no solo errado. E aí você não consegue ser orquídea, você não consegue florescer. Porque você não tem espaço para isso acontecer. Você está no ambiente errado. E aí você precisa transformar determinadas crenças que você tem para que você consiga obter os nutrientes que você precisa para crescer e para florescer. Ou seja, deixa eu só concluir isso. Tá. Quando a gente está falando aqui de mudança, para entender essa questão do que a gente tem que mudar, no fundo, a gente tem que mudar crenças para mudar ambientes para que as coisas fluam. Porque quando você muda crenças, você muda ambientes, e aí você acaba mudando comportamentos, né? Mas a tua essência, aquilo que você é, a tua máquina humana, isso você não muda. Vocês entendem isso? Tipo, existe uma questão da essência, é como isso assim, você tem um rio que você precisa seguir, entendeu? E aí, quando você não quer se transformar nesse sentido de transformar suas crenças, transformar aquilo que você quer fazer, você meio que está interrompendo o fluxo desse rio. Você está sendo a planta que não floresceu. Muitas vezes você é a planta que não floresceu porque você quer ser uma orquídea, mas na verdade você é um girassol. E o lugar que você tá valoriza girassol, mas você é orquídea, e aí você não é bem visto ali naquele ambiente. Então você começa a achar que você precisa transformar a sua essência, sendo que não é isso que você precisa mudar, sabe? A mudança ela é necessária para que você consiga florescer do jeito que você precisa florescer. Mas você não deve mudar aquilo que é essencial para você. Por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante. Porque quem é você, na real? O que é inato e o que foi aprendido? E essa é a grande questão da vida. E quando a gente entende isso sobre a gente mesmo, a gente começa a perceber que não dá para exigir do outro que ele seja, tipo, cara, a pessoa é um carvalho e você quer que ele seja um arbustinho de decoração de jardim, entendeu? Você tá esperando coisas que a outra pessoa não pode te entregar, ao invés de
usar aquilo que ela tem de melhor para te oferecer, para que vocês possam construir o melhor jardim possível. E um detalhe, né? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer, agora trazendo isso para relacionamentos amorosos, é você esperar todos os recursos de uma pessoa só. Então, tipo assim, eu queria um arbusto, me apareceu um carvalho, então vou cortar esse carvalho e coisar um arbusto. Pronto, a sombra que o carvalho te dava, você perdeu. Você nunca vai encontrar todas as coisas que você precisa numa única pessoa. E sabe de onde é que vem isso? Da infância. O que acontece? O bebê, num primeiro momento, a gente começou esse episódio falando da jornada de amadurecimento do ser humano. Que ele, quando ele é bebê, ele tem determinadas necessidades, quando ele é adolescente vai acontecendo outras coisas, e aí para ele ser adulto, algumas transformações precisam acontecer, e normalmente não acontece. Tem muito adolescente aí de 40 anos, 50 anos, tá? Exato. Mas o fato é... Não floresceu, porque não quis se transformar e tá na porta do banheiro ainda, Exato. entendeu? É sobre essa transformação que a gente está falando. De crenças, principalmente, da forma de você vê o mundo e etc. Mas o que acontece? Um bebê, num primeiro momento, todos os recursos dele dependem da mãe. Né? A alimentação, meu pai não faz nada, claro que faz, mas pro bebê, cara, vai me desculpar, é só a mãe, ele só vê a mãe ali na frente. Aliás, existe um processo que o bebê precisa entender que ele é uma pessoa e a mãe é outra, porque no primeiro momento ele não entende isso. E a mãe também não, tá? Tem hora que a mãe também não entende. Então, tudo isso tá lá na psique humana e tal. Mas, enfim, o fato é, não espere, quando você não resolveu essa questão, quando não cortou com o cordão umbilical ali, daquela situação ali, e principalmente quando não foi feito o parto adulto, né? A pessoa, no final das contas, ela tem uma carência que não tem fim, e ela fica querendo pegar todos os recursos de uma única pessoa. Então, por exemplo, aquela mulher que quer que o marido seja tudo, ele seja a amiga, tipo assim, ela acaba com os amigos todos dela, no caso, ela acaba com os amigos dela e ela tudo ela vira pro marido e tal. E ela quer tirar todos os recursos, e o cara, ele não vai conseguir. Então, tipo assim, você precisa de uma coisa, a pessoa só tem outra coisa para dar, você tem que ir atrás desse recurso. Eu não tô falando que você tem que ir atrás de outro marido. Eu não tô falando que você tem que trair seu marido. Eu só tô falando que é o seguinte, às vezes você vai encontrar esse recurso ali numa amiga, às vezes você vai encontrar esse recurso num trabalho, num projeto. Você tem que entender o que você precisa, quais são as suas necessidades. E daí vem a questão do autoconhecimento, etc, etc. A mesma coisa se reflete no trabalho. Às vezes você está esperando de um funcionário que ele vai fazer uma coisa que ele não tem como fazer. Que ele não tem capacidade técnica para fazer, que você não contratou ele especificamente para fazer isso, e aí ele. Enfim, existem tantas coisas que, na verdade, são problemas de expectativa que, assim, tudo seria muito melhor resolvido se as pessoas conseguissem, de fato, conversar, entender essas expectativas e entender o que elas podem oferecer e o que elas não podem oferecer. Só qual é o desafio? A maioria das pessoas não se conhece o suficiente para saber o que elas podem oferecer ou não. Então, a gente vive num ambiente hoje, que é um pouco complexo isso, mas a gente vive num ambiente hoje que é como se as pessoas não tivessem vocabulário suficiente para entender até onde elas são capazes de ir e até onde elas não são. Então, dentro dos relacionamentos, é muito importante que o diálogo seja sempre aberto. Porque às vezes você se compromete com uma coisa que você achava que você teria a capacidade de fazer e você percebe no meio do caminho que você não tem e que você precisa pedir ajuda e que você precisa criar outras formas de fazer aquilo. E aí que entra a capacidade de negociação e de articulação e de influência de falar, olha, eu sei que eu prometi isso aqui para você, mas eu percebi agora que eu não tenho capacidade de dar. E que a gente vai precisar criar um novo acordo aqui. Então, tá tudo bem a gente não saber tudo antes, previamente. Mas o que não tá tudo bem, no momento que a gente percebe, a gente precisa enfrentar a situação e conversar para a gente conseguir alcançar esse espaço de interdependência. Porque o que é interdependência, né? Eu acho que é um ponto importante de a gente abordar. A gente primeiro percebe, para a gente conseguir ser interdependente, a gente precisa primeiro conseguir fazer as coisas sozinho. Primeiro conseguir entender que a gente consegue resolver os nossos próprios problemas, que a gente consegue pensar
ser proativo, que a gente consegue organizar a nossa vida, que a gente consegue pensar quais vão ser os nossos objetivos e alcançar esses objetivos dentro daquilo que é possível fazer, né? Mas chega um determinado momento que a gente alcança um teto. E aí a gente começa a ver que para a gente crescer, a gente depende do outro. E a interdependência é a capacidade que você tem de fazer aquilo que você dá conta de fazer e de conversar com as outras pessoas e de criar projetos, criar coisas para serem feitas que vão depender de esforços mútuos para alcançar um objetivo. E essas habilidades, elas estão muito conectadas com comunicação. Estão muito conectadas com a capacidade de negociação e estão muito conectadas também com a capacidade de ouvir e de ter empatia com as outras pessoas que estão à sua volta. De entender que tem determinadas coisas que elas conseguem entregar, tem determinadas coisas que elas não conseguem entregar. E de entender você mesmo, né? Dentro desse processo, para que você consiga ser adulto o suficiente para poder negociar esses pontos. E nesse processo de entender você mesmo, você precisa entender também alguns mecanismos, por exemplo, de proteção que você vai desenvolver. E aí que vem a questão lá dos traumas de infância e tal. Por quê? Por exemplo, essa coisa que a Fernanda falou, né? É muito desafiador para muitos de vocês pedir ajuda, porque das duas uma, ou você vai ter medo de ser rejeitado, então fulano é incapaz, ele é incompetente, ele não serve, vamos descartá-lo. Ou você vai ser abandonado, né? Fulano, mesma coisa, né? Mas no caso é a rejeição no sentido da você não serve. Esse trabalho é tão lixo, esse trabalho é tão lixo, ou sua performance é ruim, ou então é tipo assim, te deixar de lado, ser abandonado. Não vamos chamar ele para festa, não vamos falar com ele as coisas. Não vamos chamar ele mais para trabalhar com a gente e tal, porque é a pessoa que, né? Então, as pessoas às vezes elas não são sinceras nem com elas mesmas por encontrar esse medo da rejeição. E tem outros medos também, tem o medo de perder o controle. Então a pessoa acaba disputando o poder o tempo inteiro e aí ela quer viver, às vezes ela se propõe a viver num ambiente de caos, porque é a única pessoa que consegue lidar naquele caos ali, e é dessa forma que ela consegue manter o controle das coisas. Tem de tudo, sacou? Mas para isso você precisa ter uma certa humildade de perceber essas limitações, entender de onde que estão vindo esses medos, que é lá atrás. Aí é importante, né? Entender os processos familiares, os processos que aconteceram com você, para você. Cara, isso aqui não é uma situação, não é uma ameaça atual, sabe? Mas é muito fácil falar. É fácil falar. Essa parada, ela é um mecanismo de proteção sua. Do momento que você está no útero, isso é científico, tá? Do momento que você está no útero até os 5, 7 anos mais ou menos, o teu cérebro, o teu sistema nervoso está fazendo uma leitura do ambiente para saber como que você vai se comportar para sobreviver naquele ambiente ali. Só que às vezes você mudou de ambiente, aquelas situações não estão acontecendo, mas elas se refletem na tua vida adulta e você nem sabe que aquilo ali era um issue, que aquilo ali era um problema, que aquilo ali era uma questão que você tinha que resolver. Entendeu? Então, você está vendo, Marta, mas aí, pelo amor de Deus, como que eu resolvo isso de uma forma prática? Começa a analisar de uma forma objetiva a tua vida, do ponto de vista assim, sai da cena e começa a perceber padrões se repetindo. Né? Por exemplo, eu estava numa empresa, eu tinha uma situação com uma pessoa que tinha determinadas características e tal. Primeiro, essa pessoa, ela tem alguém na sua família que tem alguma característica parecida? Né? Aí, tipo assim, na verdade, você só vai chegar na família depois que você identificou que isso aconteceu em vários empregos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que tudo quanto é lugar que eu ia, eu arrumava uma mãe. Todos os meus trabalhos, desde a faculdade, o estágio que eu tinha, né? A coordenadora do laboratório, que é uma pessoa que eu amo até hoje, tenho um carinho muito forte por ela, mas era tipo assim, minha mãe lá. E falava que era minha mãe, e eu falava que ela era minha mãe, e rolava uma situação dessa, entendeu? Aí daqui a pouco, de novo, eu fui no outro trabalho, eu chegava a pessoa e falava assim, ô, Marta, cadê sua mãe? Que era a minha mãe, era a Matilde, que era a minha chefe lá no negócio. Então você vai vendo que no final das contas, aquela parada tá sempre pedindo, caraca, tudo quanto é lugar que eu vou arrumar uma mãe, eu arrumo uma mãe no trabalho, por que no trabalho e não em outro lugar? Tem gente que vai arrumar mães nas casas dos amigos, não sei, entendeu? O fato é, você olha para aquilo ali, você vai ver, cara, tem uma questão aqui.
E aí você vai... Quais são as características dessas pessoas e tal? Você começa a refletir sobre o assunto, mas como se você fosse uma pessoa externa. Porque se você se colocar na situação... Eu lembro que a Gisele Bündchen, ela fala muito que ela escreveu o livro dela em terceira pessoa. Porque ela escreveu o livro dela em terceira pessoa porque doía demais ela falar daquilo ali, de todas aquelas situações, como se fosse ela mesma. E é um processo, né, para você conseguir revisitar determinadas questões e analisar se aquilo ali está acontecendo com você. Óbvio que terapeuta também ajuda nisso, tá? Então, assim... Exato, fazer terapia, a gente recomenda. Aí vem a crença de que só doido faz terapia, né? Só gente que não é doida, é desequilibrado, não consegue gerenciar as próprias emoções. Fala sério. Fala sério. Quem é que consegue? A pessoa que teve uma família muito estruturada, que é, assim, a menor parte da população. Porque, independente... É muito provável que essa pessoa vá à terapia com frequência. As pessoas mais equilibradas são as pessoas que, de fato, procuram profissionais desse tipo para conseguir se organizar. Porque esse aqui é o lance, gente. A gente precisa pedir ajuda. Você achar que você se basta para você se gerir emocionalmente é uma expectativa muito surreal. É do mesmo jeito que você... É como se você esperasse que você vai conseguir curar uma perna quebrada sozinha. Ah, não preciso de médico. Quem precisa de médico é fraco. O sistema nervoso... Eu quebrei a perna aqui, mas eu mesmo faço meu gesso e vai dar tudo certo. O sistema nervoso, gente, é um sistema assim como qualquer outro. O sistema nervoso é igual ao sistema, em termos assim, não tem um sistema melhor do que o outro, não, porque eu posso viver sem o meu sistema endócrino. Não, o meu sistema endócrino se cura sozinho, entendeu? Eu não preciso de remédios e nada, eu faço tudo sozinho. Pelo amor de Deus, eu faço tudo com o poder da minha mente e afirmações positivas e... Não, as coisas não funcionam assim, entendeu? E aí a pessoa olha para aquilo ali e fala, cara, não, isso aqui é um problema emocional. Emoção, você vai lá e cura. Só com você mesmo resolve sozinho. Não, sabe o que eu acho que é melhor? É tipo assim, problema emocional é falta de trabalho. Vocês já ouviram essa frase? Eu acho o máximo. Entendeu? Normalmente essa pessoa tem problema emocional com o trabalho. Não é mesmo? Aí, tipo assim, aí você começa a entender quais são os padrões desses seres humanos, o que eles estão vivendo. E, tipo, a gente precisa ter compaixão, tipo, com todas as pessoas, porque é muito difícil olhar para essas coisas. É muito difícil olhar para essas coisas. Honestamente, quando você começa a realmente encarar seus traumas, abrir essa porta do banheiro, gente, não é fácil. Não é fácil. A gente acha que é só girar o trinco, mas não é só girar o trinco. Na verdade, para quem está de fora, é simples. O João Fernandes até usa a coisa do copo d'água, né? Um copo d'água em cima da mesa, você só tem que pegar aquele copo d'água. Só que aquilo vai te dar vai te demandar uma determinada energia muito grande, porque para você não é tão simples assim. Mas para quem está de fora, quem não viveu aquilo, quem não está... Às vezes para quem não participou do tamanho do trauma emocional, que a gente tem que entender que é como se a gente tivesse parado no tempo para aquela questão e a gente tivesse a maturidade emocional daquela criança que sofreu aquele problema. Exato. E aí aquela criança não teve condição de lidar com aquilo e você, adulto, não está tendo condição de lidar com aquilo e você precisa fazer todo um processo de resgatar aquilo ali, de conseguir amadurecer aquilo ali, para você conseguir gerar realmente aquilo. É engraçado que a gente ia falar aqui sobre o outro, né? E a gente está falando muito sobre cura de padrões. Porque a verdade é que você precisa curar a si mesmo para você conseguir se relacionar bem com a outra pessoa. Que é exatamente o que o livro fala. No sentido assim, o livro, eu não vou conseguir mostrar tudo aqui, mas quem comprar o livro vai ver, ele fala o tempo inteiro, ele mostra essa pirâmide aqui, se vocês estiverem vendo. Aqui embaixo tem dependência, que é o estado que a gente estava antes. Sim, depois tem independência, porque para você conseguir ser interdependente, você precisa ter um nível de independência. E é nesse momento aqui que você cura o outro. Então, aqui ele fala que todos os 3 primeiros hábitos que você tem aqui, que você precisa desenvolver aqui para você atingir a independência, é uma vitória pessoal. E depois, você vai desenvolver hábitos para você ter uma vitória pública, ou seja, uma vitória social, ou seja, uma vitória de eu consigo conviver em comunidade, eu tenho um olhar comunitário para as coisas, ou seja, eu não me olho
para as minhas necessidades e para as minhas coisas de uma forma separada, eu penso no outro, eu penso na relação ganha-ganha, eu crio sinergia com as pessoas, entendeu? E aí sim você entra na questão da interdependência, e o hábito final, o 7º hábito, tudo bem que ele criou um livro depois, o 8º hábito, então vamos falar dele agora, mas o 7º hábito é afine o seu instrumento. Porque a verdade é que a gente nunca está pronto. Então, é como se o processo de autoconhecimento, ele é uma espiral ascendente, sabe? Ele é um círculo, e aí você vai melhorando, e aí você vai melhorando, mas você nunca para de melhorar, sabe? Num nível, assim, que o processo de evolução, a gente sempre tem algo novo a aprender. E quando a gente resolve parar, a gente estagna e a gente não... perde o sentido, sabe? Da própria existência da gente aqui, nesse momento, nessa vida, no universo e tudo mais. Então, longe da gente dizer que a gente está pronto para alguma coisa, a gente não está, a gente está aqui fazendo todos esses processos aí milhões de vezes. Eu acho que já tem mais de 10 anos que a gente estuda autoconhecimento, e a gente sabe que tem mais 10 anos aí pela frente, mais 20, mais 30. Em relação a isso. Diga. Eu esses dias conversei com uma amiga minha, né, trabalha comigo, e aí ela tava lá, e você já tá no nível 10 de autoconhecimento, eu tô aqui no 2. E tipo assim, a verdade dos fatos é que a gente tá onde a gente devia estar. Em alguns outros momentos da minha vida, eu vi outras pessoas falando sobre esses assuntos, e eu também senti exatamente a mesma coisa. E que se dane o processo do outro, no sentido de que, nossa, tipo assim, a comparação, gente, é a raiz de todos os males. Justamente por conta de quando você se compara, você quer ser orquídea, quando você, na verdade, é girassol, e você não percebe tudo aquilo que o girassol tem para dar, e aquilo que o girassol tem de bom. Então, esse tipo de comparação, entendeu? A gente está aqui falando de experiências que a gente teve, mas de longe estamos aqui cagando regra no sentido de, olha, como eu sou uma pessoa superior. Olha como eu sou uma pessoa evoluída. Não, ai, meu Deus. Processo de evolução. Enquanto existem pessoas que não despertaram para o fato de que elas precisam entrar nesse processo de evolução. E durante um determinado tempo, eu era essa pessoa. Eu achava que eu era super bem resolvida. Então, a piada, gente, é que às vezes a gente não vê nem que a porta do banheiro existe. A gente nem sabe que a gente tá no banheiro. Para um peixe que tá no aquário, o oceano inteiro é aquilo ali, sacou? Ele não faz a menor ideia de que a existe água não oceano lá fora. existe. Olha só. A água não existe, exatamente. A água não existe. Para um peixe que tá dentro da água, a água não existe. Do mesmo jeito que pra gente o ar não existe. Talvez existam outras criaturas que falam assim, mas como que eles não conseguem ver o ar? Pois é. Não, só de você parar para pensar, por exemplo, em termos de raios, né? A quantidade de raios, além do raio solar que você vê da luz, que estão emitindo em cima de você, raios gama, raios ultravioleta, e você nem sabe se esse negócio existe. Eles foram provados cientificamente. Aí agora todo mundo aceita isso, mas e lá atrás, sacou? Então, o ser humano, ele tá sempre assim. Eu acho que é perigoso você olhar para uma situação o tempo inteiro, né? Você olhar para a vida de uma forma pessimista e, nossa, tá tudo uma merda, nunca esteve tão ruim. Cara, claro que não, já esteve muito pior. Se você for olhar para a história e ver como é que o ser humano, óbvio, né, que a evolução ela acontece às vezes num formato de pêndulo, vai muito para um lado, depois ele vai muito para o outro, no sentido de que ele está tentando se equilibrar. E as coisas acontecem. A natureza é o próprio, né? Uma hora tem um dia lindo de sol, outra hora tem tempestade, e tudo faz parte desse processo. Então, não dá para ficar olhando o tempo inteiro e achando que tá tudo ruim. Inclusive, esse é um grande exercício de você olhar o lado bom das coisas. Eu vou dar um exemplo aleatório, né? Eu odeio fazer conexão quando eu tô viajando. E quando eu tava voltando de Vitória para cá, eu tive que pegar conexão porque o voo tava muito caro direto. E eu tava assim, angry, porque eu ia chegar tarde, eu sou uma pessoa que dorme cedo, eu tava assim, irritadíssima, mas a verdade é, pelo fato de eu ter pegado a conexão, eu fui capaz de ver um filme que eu tava doida pra ver, não consegui ver no cinema, e foi divertidíssimo, e era tudo que eu precisava. Então, no final das contas, agora, pelo fato de eu ter, né, me falar, quer saber? Vou me entregar aqui nessa situação. Beleza, a situação é a situação que tem, vou tentar tirar o melhor dela. Vamos assistir um filme. Porque eu nunca assisto filme no avião, porque normalmente a viagem é curta.
né? Não dá tempo. Mas dessa vez eu falei, dá, tenho 2 voos pela frente. Então eu consegui assistir o filme, eu fiquei feliz pra caramba. E assim, eu sei que às vezes as pessoas estão passando por umas situações bem complicadas, que é difícil você ver o lado bom daquilo ali. Não vou ficar aqui dizendo pra você que tudo são flores. Às vezes, na verdade, o que você precisa é ir pra dentro daquela dor ali que você tá vivendo, realmente se permitir sentir aquilo. Não tô falando que você tem que ver o mundo como se fosse cor-de-rosa, mas ter essa situação de olhar o tempo inteiro, o tanto que você tá para trás, se comparando com quem tá na frente, se comparando com quem não vai te ajudar nem a evoluir e nem a conseguir a ajuda que você precisa do outro e contribuir com aquilo que você tem de bom. Esse é o Exato. paralelo que eu queria fazer. Eu acho que é legal essa coisa, porque assim, que você tá falando, porque o que acontece? A gente às vezes acha que precisa fazer determinadas, tipo assim, nenhum conselho vai ser 100% para você. E tudo aquilo que a gente está falando pode ser ruim para você no momento que você está agora, sabe? Como que eu vou explicar isso, Senhor? É o seguinte, isso que a Marta falou sobre olhar o lado positivo. Às vezes, você pode ser um ser humano que usa essa questão de olhar o lado positivo das coisas como fuga. E aí você fica enxergando o tempo todo o mundo como coisa cor-de-rosa, não olha para os seus problemas, porque essa é a sua forma de se manter dentro do banheiro. Essa é a sua forma de proteção. Entendam, Exato. só uma coisa, Fernanda, rápida aqui. Eu queria que vocês entendessem isso. Isso, assim, pode todo mundo entender isso, tá? O ser humano, ele é projetado para sobreviver, desenhado, né, biologicamente, emocionalmente, ele tá, tudo que você faz com você, e aí é bem importante que você acabe com o trash talk que tem dentro da tua cabeça, porque o que eu estava dizendo, por exemplo, dessa questão de comparação, é que a raiz do problema ali, que funciona realmente para todo mundo, é uma, digamos assim, crítica excessiva, de estar sempre se olhando, né? Tem gente que se olha superior demais e tem gente que se olha superior de menos. Então a gente tem que ser. Então, é isso. É esse ponto que eu estava querendo falar. Tem determinadas pessoas que não são essa Coca-Cola toda e que elas acham e que elas realmente precisam analisar criticamente determinadas coisas que elas fazem. Mas tem determinadas pessoas que se batem tanto que elas precisam ter um pouco mais de compaixão com elas mesmas. Então, nenhum conselho funciona para todo mundo. Porque se você tá num ambiente, num espaço que você acha que você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, que você é incrível, sensacional, e que o mundo tá errado de não reconhecer a sua majestade, isso precisa ser visto, porque isso é a sua porta do banheiro. Mas se você é a pessoa que se mata de trabalhar e que acha que você nunca é suficiente, que tudo aquilo que você faz não é bom e que você, na verdade, sempre tem alguém melhor e sempre tem alguém mais interessante, mais inteligente, mais bonito, mais Master Blaster, você precisa criar um diálogo interno melhor com você mesmo, porque essa é a sua porta do banheiro. Então, às vezes, você tipo assim, por isso que esse é um processo muito individual e que às vezes é importante você ter uma outra pessoa para olhar e para analisar isso por você. E uma Porque, outra pessoa neutra, profissional. exato, profissional, porque, cara, você tá cego para as suas próprias questões. Porque se você conseguisse ver, você conseguiria talvez começar a resolver. Mas às vezes você não consegue enxergar, porque você tá dentro tá olhando a coisa dentro de um único ponto de vista. Então, por isso que esse é um episódio que ele é muito controverso, porque, no fundo, tudo aquilo que a gente pode falar aqui pode servir para Pode um ser grupo de usado contra você pessoas, no ou tribunal da sua cabeça. pode ser usado contra você para te manter dentro da tua porta de banheiro. Porque Entendeu? entenda, aí é o fechamento que eu estava fazendo antes. Tudo que você vai fazer, seja nesse ponto de tentar, se colocar como se os outros te devem alguma coisa e querer do outro esse reconhecimento, esse negócio que você nem dá para você mesmo, ou o contrário, de você achar que você está devendo o tempo inteiro e ficar se martirizando não, seria, na verdade, se criticando excessivamente, esses 2 pontos estão tentando te proteger. E esses 2 pontos é o seu condicionamento
da forma como você percebeu o teu ambiente ali naqueles primeiros anos de vida, tentando te proteger de algo que eles ainda acreditam que seja uma ameaça. Porque no E é fundo você assim estava que ele funciona. tentando garantir a sua sobrevivência. Exato. Você estava tentando garantir a sua sobrevivência e esse foi o mecanismo que você, criança, encontrou de conseguir sobreviver no ambiente que você estava. E se a gente for expandir isso num ponto maior, esses foram os mecanismos que você precisou aprender, talvez para você exercer o seu maior potencial aqui na Terra, porque dentro de todo trauma tem uma habilidade, uma qualidade muito positivas que você acaba adquirindo por conta de todas essas questões, né? Só que aí você precisa aprender a utilizar isso de forma consciente, não de forma inconsciente, porque quando você faz a coisa no automático, você não domina mais sua própria reação, né? Aliás, que eu acho que é um ponto que é legal de paradigma a ser quebrado, nessa coisa do trauma, da coisa. O que acontece? As pessoas falam assim, elas olham lá para frente, elas olham pessoas bem-sucedidas, né, e falam assim: eu nunca vi uma pessoa bem-sucedida que não tivesse comido pão que o diabo amassou. E aí vira na cabeça do ser humano que para eu ser bem-sucedido, eu preciso comer o pão que o diabo amassou também. E aí a pessoa começa a se colocar em situações cada vez mais cagadas, que na verdade não vão fazer ela chegar onde ela quer chegar. Porque aí tem alguma questão de proteção no sentido de que eu preciso estar perto da minha família, porque eu não consigo ser protegido fora da minha família, enfim, aí vai ter N tipos de condicionamento, tá? Não tô falando que é só esse, não. Mas o fato é, o que está errado nessa interpretação de você olhar para pessoas bem-sucedidas e achar que você precisa passar por uma situação de merda para você conseguir chegar onde eles chegaram, é que na verdade não é a situação em si, mas o fato deles terem pegado o trauma que eles tinham, superado esse trauma e integrado aquilo como uma nova habilidade. É. Entenderam? Então não é sobre simplesmente você passar Não é dificuldades. sobre o sofrimento, é Não é sobre a sobre o sofrimento. superação interna do trauma que você teve que superar quando você estava naquele momento específico de sofrimento. Sabe? Aquele momento ele foi importante para que você conseguisse superar um trauma que era um trauma repetitivo para a pessoa bem-sucedida, mas não é passar por sofrimento que faz uma pessoa ser bem-sucedida. Porque senão você vai se colocar o tempo inteiro em sofrimentos irrelevantes, entendeu? Para sua história, para os seus traumas, etc. Única e exclusivamente com a intenção de se proteger do sucesso que você tem medo de atingir. Porque acontece muito. Justamente, o que acontece? Eu lembro do Sobral falando da linha do cagaço, que todo sucesso está um passo da linha do cagaço. Tem a linha do cagaço. Tem um pouco a ver com isso, mas o fato é, quando você tem um determinado trauma que está te colocando num determinado condicionamento para te proteger, porque ele não consegue ter a visão ampla, né? Nossa, eu preciso passar por isso e tal. Ele está querendo te manter ali na sobrevivência. Quando acontece esse tipo de coisa com você, você vai passar por todo e qualquer tipo de sofrimento e não vai superar aquilo. Então você vai viver sofrendo, achando que a vida é difícil, entendeu? Sendo que você poderia ter passado por um sofrimento, virado aquela página e ido direto para o sucesso. E aí você vai viver a vida, não, porque a vida é difícil mesmo, porque pessoas bem. Aí começa a vir. Porque isso é a sua porta de banheiro. Entende? Tipo, a tua repetição de padrão e as suas crenças limitantes são a porta do seu banheiro. E é isso que você precisa entender nesse processo de mudança, que é individual, intransferível e indissociável. Só você pode fazer por você mesmo. É igual nascer e morrer, entendeu? Só você nasce, só você morre. Tudo isso você faz meio que, né, sozinho. Sabe uma metáfora que talvez ajude muito? A metáfora do videogame. Quando Hum. você está jogando videogame, você tem várias fases que vai passar na sua vida. E todas elas têm um chefão. Se você for parar para pensar, é difícil uma pessoa cair direto na última fase e conseguir passar o chefão lá.
Porque, até, por exemplo, tem alguns videogames que você vai ganhando avatares, você vai ganhando roupinhas, você vai ganhando coisas que vão te ajudando a enfrentar desafios maiores. Né, você vai construindo lá Eu lembro de Gunbound, né? Que a gente ia. Você vai Você ia construindo a jogando, sua armadura. você ia ganhando moedinhas, e aí essas moedinhas iam te dando recursos para você comprar armaduras que tinham mais ataque, mais defesa, enfim, tinha toda uma situação nessa, né? Então, o que acontece? Você só consegue ter armadura que vai conseguir enfrentar o chefão, ou ter a habilidade com controle ali, de você saber como que você mexe com os bonequinhos e tal, para você pegar o chefão final e zerar o jogo, se você passar pelas fases anteriores. E acaba que cada chefão daquele ali é um chefão que vai te dar uma determinada habilidade. Então, assim, a vida não vai. A vida, para mim, acho que a melhor metáfora da vida é o videogame mesmo. E eu não acho que isso é aleatório. Eu acho que a pessoa que criou o videogame, inconscientemente, estava criando a própria metáfora da vida. Né? Porque né, até o próprio videogame ele é uma certa fuga. Eu não estou conseguindo, às vezes, dar conta da minha vida, eu vou tentar dar conta de algum jogo que aquilo ali é um desafio que eu consigo lidar, porque o ser humano gosta de, né, É porque evoluir está no e ambiente conter desafios. controlável, né? No Um caso, ambiente controlável. Eu não vou me machucar completamente. o nosso chefão, ele vai ser totalmente imprevisível, entendeu? Totalmente aleatório. E às vezes você vai ter que, enfim, desenvolver habilidade durante a luta. Então, tipo, a questão, o videogame acaba se tornando uma fuga porque ele é mais controlável, entendeu? O chefão tem um Você não vai se machucar de número verdade. limitável. Você não vai Exato, e morrer de ninguém se machuca. verdade. Exato, Você exato. perder todas as vidas, o pior que vai acontecer, por mais doloroso que seja, você ter que começar o jogo do começo. E Mas aí você não. mas você já adquiriu as habilidades necessárias para você poder chegar naquele nível de novo. Então, assim, Você vai não passar é mais o fim do rápido. mundo. Se É, você, que é o que acontece quando, por exemplo, grandes empreendedores perdem tudo e falem. Você pode ver que um cara que, por exemplo, faliu, ele tinha, sei lá, uma grande empresa, ele pegou e faliu. Quando ele vai começar de novo, ele chega onde ele estava mais rápido do que ele levou para chegar naquele ponto que ele faliu. porque Às ele vezes, já tem as habilidades ele já tem as necessárias. habilidades. É claro que aquilo ali foi um chefão que ele não conseguiu superar, porque ele não abriu a porta de banheiro dele e tal, ele caiu, mas ele vai. Aí ele vem das cinzas e tal, aí o pessoal fala olha, a superação e tal. Meu Deus, como fulano é maravilhoso. Porque Não tô todo falando que ele mundo. não é, tá? Não tô Não, dando. não estou Ele dizendo é. que ele não é, mas aí a pessoa vai lá e ela valoriza. Não aquilo que o cara conseguiu alcançar, mas o sofrimento que ele passou para alcançá-lo. Exato. Não o E fato aí dele eu ter falo, conseguido. a valorização da parada é a valorização da dor. E não a Por quê? valorização da superação da dor, da integração do trauma, de como que a pessoa aprendeu a conviver com aquilo. É, Com o fato de determinadas coisas terem acontecido, com o fato de, tipo assim, cara, o que acontece? Quando acontece alguma coisa com você, você aprende com aquilo. Você aprendeu com aquela situação. E aí você vai ficar safo. mas nem sempre as pessoas aprendem, né, Marta? Tipo assim, Ah, essa mas que é a aí elas não questão. aprendem, elas não passam para a próxima fase. É isso que Exato, acontece. essa que é a questão. Se você não aprender uma coisa na sua vida, ela vai ficar voltando até você aprender, entendeu? E aí não precisa acreditar em mim, não. Só analisa a sua vida retrospectivamente e começa a olhar aquilo que se repete, porque você vai encontrar coisa. Seres humanos são criaturas de encontrar padrões, você vai encontrar o seu. Mas para isso você precisa ter capacidade técnica, você precisa ter capacidade de analisar aquilo que realmente está. E, assim, recomendo muito que vocês possam. Enfim, tem o conteúdo do João Fernandes, que é muito bom, tem o conteúdo da Juliana, tem o conteúdo de vários terapeutas aí na internet que vocês podem acompanhar para vocês entenderem os padrões de vocês. Entendeu? Aqui dentro desse podcast, um tempo é muito curto para a gente poder falar de todos os padrões de questões que existem na vida, universo e tudo mais. Mas, esse aqui é o lance, a gente está aqui para mudar de fase, para aprender, para crescer, para evoluir, para a gente poder chegar em patamares cada vez maiores. E para a gente conseguir se relacionar com o outro. Qual é o maior segredo, assim? É que quando a gente se relaciona com o outro, que os nossos problemas ficam muito evidentes.
Porque quando a gente tá sozinho, a gente consegue ignorar as coisas mais fácil, né? Mas aí quando a gente tá com outra pessoa chega e fala assim, mas por que você faz isso? Aí você, ao invés de se questionar, você coloca a culpa nela. Não, é porque você que é assim. E aí a culpa é sua. E é por causa de você que eu faço isso. Então, essa é a própria negação de você analisar os seus próprios padrões. Dentro do relacionamento é que você vai começar a entender, opa, Eu tive um namorado que foi muito importante pra mim, porque ele questionou tudo na minha vida. Foi muito bom. Tipo, na época eu ficava muito afetada, muito. Ele questionava, por exemplo, a minha família, eu e Fernanda, nós somos criadas na base da comunicação violenta. Eu morro de que o pessoal fala hoje da comunicação não violenta. A gente foi criado. Amo meus pais, tá, gente? Meus pais são maravilhosos, mas é uma situação assim, a gente realmente. Aí você vê lado bom e lado ruim, né? A gente não tem medo de confronto. A gente nós somos pessoas que a gente precisar, se eu precisar discutir com alguém, eu vou discutir, eu não tenho esses problemas e tal. Mas, por outro lado, tem uma certa agressividade no falar e tal. E tinha uma outra coisa também engraçada que caiu por terra e ele me ajudou a evoluir nesse sentido, que ele falava que todas as nossas conversas era tipo assim, ele falou, cara, você tem que dar opinião em tudo mesmo? E aquilo ali me quebrou no meio, porque é realmente assim, se eu for parar, foi aí que eu comecei a distinguir a diferença entre opinião e fato. Tem coisa que é fato, tem coisa que é só opinião. E a maior parte das pessoas, a gente está num momento de guerra aqui, civil praticamente, no Brasil, por conta dessas eleições, porque as pessoas estão tratando a opinião delas como se fossem fatos. E, na verdade, é só a opinião, é só o ponto de vista dela. E ela fica, né, defendendo aquilo fervorosamente. Não, mas eu tenho fatos aqui. E aí ela vai lá e pega os fatos que outro dia eu vi uma menina, uma economista, falando, ela estava falando um gráfico, a galera queria que ela falasse alguma coisa que favorecesse um candidato ou outro. Ela falou, cara, olha, esse gráfico aqui favorece o Bolsonaro, esse gráfico aqui favorece o Lula. Você escolhe qual gráfico que você quer usar, sacou? Mas tem interpretação de é tudo. uma coisa que é muito legal do Taleb, por exemplo, é a questão da. Só assim, um leve parênteses, é a questão da Big Data. Tipo, hoje em dia a gente tem tanta informação, que você consegue justificar qualquer coisa Que foi o que os para médicos favorecer, fizeram. exatamente para Os médicos não, favorecer na seu ponto verdade, de a vista. indústria alimentícia pegava os relatórios de observacionais que muitos estudantes de medicina faziam em Harvard, porque era uma matéria lá que eles precisavam passar, e aí eles, né, ficavam lá observando dados, e numa dessa começaram a problematizar a gordura e o ovo e não sei o Exato. quê, e aí Mas hoje, aí eles não olharam a França, entendeu? Eles falaram assim, tipo assim, eles eles comem olharam, gordura pra caralho e eles são super saudáveis, eu mas eu vou preciso ignorar a provar que França gordura e é vou. ruim. É porque é assim que começam os argumentos. Eu preciso provar que gordura faz mal. Então, eu vou olhar onde culturalmente as pessoas comem mais gordura e onde tem, como é que fala? Índice de Grandes doenças doenças cardiovasculares e pronto. cardiovasculares. Aí beleza. Aí eu cruzo o dado de doença cardiovascular com ingestão de gordura, culturalmente falando, só que eu não olho outros dados que também poderiam dar doenças cardiovasculares. Então a pessoa vai lá e publica um negócio, o negócio saiu em Harvard, pronto. Isso Ó, aí verdade é a verdade absoluta. absoluta, Aí saiu em agora Harvard. você come margarina, que é saudável. Aí você matou uma geração inteira por uso de dados, entendeu? De forma Erradas. conveniente Exato. para justificar um ponto de vista. Porque aí, o que é legal, assim, você percebe, as pessoas às vezes elas fazem uma análise causal da seguinte forma: existe A e B num mesmo ambiente. Logo, se existe A, então existe B. Mas não necessariamente é isso que vai acontecer. Entendeu? Porque você está analisando a coisa de um jeito que te favorece. E eu só tô vendo A e B, logo C não existe. C não existe. E aí eu não estou analisando o processo pelo qual A passa, nem o processo que B passa, mas como os dois estão aqui, logo eu vou criar qualquer tipo de correlação que eu quiser e eu vou cruzar qualquer dado que eu quiser. Entendeu? E aí isso pode ser verdade ou não. Isso foi muito legal, porque uma vez eu fiz uma pesquisa de mercado e aí a gente estava querendo saber se
um determinado... Se as pessoas conheciam um cosmético orgânico. E aí foi muito bom, porque, assim... A gente primeiro perguntou, você conhece cosmético orgânico, sim ou não? E aí depois a gente faz uma correlação muito legal de cite uma marca de cosmético orgânico. E aí o que a gente descobriu? A gente descobriu que as pessoas mentem em pesquisa de mercado. Porque assim, ninguém soube, ninguém que disse sim. Na verdade, 50% das pessoas disseram sim e 50% das pessoas disseram não. Mas as pessoas que disseram sim, que tinham que citar uma marca, nenhuma delas soube citar uma marca. Porque a resposta certa seria: não existe nenhuma marca de cosmético orgânico no Brasil. E aí as pessoas citaram, tipo, Palmolive, elas citaram, entendeu? Head and Shoulders. Elas citaram, tipo assim, seda. E a gente tava. E cosmético orgânico, ele tem que ser um cosmético totalmente produzido sem petrolato na época. Isso era 2013, tá, gente? Só pra vocês acharem. Agora, provavelmente, tem cosmético que é orgânico, mas naquela época não tinha. Então, assim, as pessoas começaram a citar um monte de coisa. E aí foi muito louco que a gente chegou no resultado da pesquisa e o resultado da pesquisa foi: então, o seu público não tem a menor ideia do que é o seu produto e as pessoas mentem. Entendeu? Não, as pessoas, na verdade, o que acontece, né? As pessoas têm ideias pré-concebidas das coisas. E isso vem muito. Agora, meu lado marqueteiro precisa falar aqui. Boa parte das vezes você precisa criar um novo nome. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, meio fora aqui do assunto, mas eu preciso falar. Que é, por exemplo, existiu, né? Ninguém sabia o que era harmonização facial. Então começaram a fazer harmonização facial e começaram a fazer várias deformações na cara das pessoas. E aí alguns profissionais que Virou faziam deformação facial, no caso. deformação facial começou a acontecer porque a pessoa começou a querer. Aí de novo, né? Aí de novo, na verdade, isso volta para o que a gente estava falando da pessoa querer ser aquilo que ela não é. Então ela começou a pegar e querer criar queixo onde não tinha, querer criar boca onde não tinha, ela começou a ficar deformada. Mas o fato alguns profissionais da área de estética, não vou nem falar só que são médicos ou são dentistas ou enfim, pessoas que fazem esse tipo de procedimento, começaram a cair numa situação de tipo assim, as pessoas começaram a ter ojeriza de harmonização facial. E aí começou a surgir uma objeção formada, né, por esse tipo de coisa que vai surgindo no mercado, desses preconceitos, essas ideias pré-concebidas, e aí eles criaram um outro nome para a parada. Então, eles começaram a se diferenciar da parada, ou seja, eu tenho a harmonização facial e agora eu tenho uma naturalização facial. Maravilhoso, então, maravilhoso. Maravilhoso, então, marketing incrível, sério. Porque o que acontece? Aí começam a produzir conteúdo sobre naturalização, e como a naturalização é diferente de harmonização. Entendeu? Então, no marketing, isso é muito comum. Você precisa entender como é que o público pensa, né? Entender realmente como é que é. E no final das contas, esse trabalho você pode fazer com você mesmo, tá? Mas aí o que acontece? Quando você está analisando o outro, você é objetivo. Quando você está analisando você não consegue ser. Esse é o grande exercício. Mas o fato você faz uma pesquisa, você faz, enfim, você começa a perceber como é que o público fala, e aí você cria uma palavra, um termo para aquele serviço que é uma parada que já existe há 200 milhões de anos, e tira ela daquela caixa que tem pontos negativos, que tem objeções, e coloca numa outra que vai fazer a parada soar muito positivamente. Isso tem N casos que eu poderia citar aqui para dizer que é só o ser humano. Gente, marketing, no fundo, é a arte de estudar o comportamento humano e apresentar produtos nas quais aquela pessoa acredita o suficiente para poder investir o dinheiro nela daquilo. Exato. E aí você estuda o comportamento humano e você valida com base em dinheiro, que é a melhor validação que existe. Porque se a pessoa comprou, é porque ela acredita e a sua hipótese é verdadeira. Então, tipo assim, no final das contas, todo esse jogo enfim, de você criar um negócio, criar um produto, criar uma estrutura, é um processo científico de validação de mercado, né? Tipo assim, eu tenho uma ideia, será que essa ideia é válida? Como é que será que o comportamento humano funciona? Sim ou não? Eu acho maravilhoso. Enfim, a gente mudou totalmente de tópico aqui. Não mudamos, porque a gente está falando do outro. E foi muito interessante você ter trazido essa questão,
Porque lembra que a gente fala o que esperar de mim e o que esperar do outro? Eu gostei muito do exemplo que você trouxe, porque era um cliente que estava querendo lançar um produto, ele tinha uma ideia bem inovadora, em 2013, falar, né, de produtos que não tinham petrolato, num mercado de estética super consolidado, que pessoas só usam aquilo que elas já está validado, que elas gostam, é muito difícil você ter penetração. Então, esse tipo de pesquisa é extremamente importante. E para essa pessoa foi muito importante para ela ver que ela ia ter muita dificuldade de vender. Às vezes ela ia colocar o dinheiro inteiro dela na vida, né, para poder fazer aquilo ali, e o negócio não ia funcionar. E Porque sabe o que acontece? Não, o mercado naquele momento precisava de um nível de conscientização que ele não tinha dinheiro suficiente para gastar para conscientizar o mercado. E foi uma das coisas que a gente chegou na conclusão no plano de negócio. Falou, olha, o teu nível de investimento vai ser para conscientizar. Você precisa, antes de abrir uma loja, abrir qualquer coisa, você precisa conscientizar o seu mercado que o seu produto existe. Que é uma coisa que hoje você vê muitas influencers fazendo. Por exemplo, essa semana saiu o pessoal falando da Virgínia e das Da estratégias marca de dela. bebê lá e Kylie É, no Jenner. caso, especificamente falando, eles estavam falando do plágio, entre aspas, mas eu não vou falar disso. Eu vou falar, na verdade, de quando ela lançou o produto dela de skincare a primeira vez. Ela ficou quase um ano usando a parada, mostrando o uso no dia a dia dela, criando antecipação, sendo que ela tem uma audiência grande, para quando ela finalmente abrisse as vendas, aquilo fosse um sucesso, porque as pessoas já sabiam que elas precisavam comprar a parada. Então, assim, parece que eu estou saindo do assunto aqui, mas não vou fazer um gancho no final. O fato foi, às vezes você abre um negócio, né, e você tem uma ideia, e você acha que pelo fato da ideia ser muito boa, de você entender aquela ideia, entender o que você quer trazer com aquele produto e tal, as pessoas devem comprar aquilo de você, porque, claro, né, o produto é maravilhoso. Primeiro, às vezes você fez a parada para você e não fez para o mercado. Então, era uma parada que supria uma necessidade sua, você via, mas você nem viu se aquilo ali, se as pessoas queriam aquilo. Depois, você achava que as pessoas tinham que comprar de você só pelo fato. Os profissionais, às vezes, eles agem muito assim. Por exemplo, eu formei, eu tenho um diploma. Logo, a pessoa precisa contratar um profissional para resolver aquilo ali. Ela não pode fazer o projeto da casa dela sozinha. Eu sou arquiteta, no caso, estou falando disso por conta disso. Né? Não, você tem que contratar um arquiteto porque existe um conselho de arquitetura e alguém disse que você tem que contratar um arquiteto. Cara, você tem que mostrar teu valor para que a pessoa compre o teu produto. E aí você fica numa lógica com seus clientes de eles ao invés de você servir o teu cliente, de você servir o outro, de você, né, propor algo que ajude as pessoas, você fica numa relação de competição. O fulano me deve, porque eu que sou profissional, ele que tem que me ouvir, ele que tem que escutar o que eu digo. Cara, você tem que criar tua credibilidade primeiro para você poder, né? Querer que alguém te escute, ser ouvido. E, cara, a pessoa não resolve a parada. Aí as pessoas ficam assim, não, eu quero me desenvolver profissionalmente, eu quero aprender gestão, eu quero aprender isso. Cara, você não aprendeu o básico com você, aí você sai projetando a parada em todo mundo. E coloca, às vezes, o dinheiro de uma vida. Cara, eu fiz isso. Eu fali já. Numa situação muito parecida com essa menina do cosmético aí. Eu tinha uma ideia muito inovadora, mas era uma parada que o mercado não estava preparado ainda. O que eu tinha que ter feito naquela época, hoje eu sei, né? Mas o que eu tinha que ter feito naquela época era investir em conscientização para que as pessoas entendessem aquilo ali. Aí sim eu vinha com a ideia e era pioneira no mercado e matava tudo. Mas justamente eu não conseguia perceber essas coisas. E foi exatamente no momento em que toda essa questão de desenvolvimento pessoal e tal se conscientizou, se amplificou, única e exclusivamente pelo fato de que eu estou. A Fernanda agora está falando com pessoas em volta dela, então eu me desconcentrei um pouco. Mas fato é, naquele momento, eu vi que tudo começou a desmoronar perto de mim, e aí foi a hora que eu voltei para dentro, comecei a perceber determinados padrões que estavam se repetindo na minha vida, comecei a me desenvolver pessoalmente, aí, né, troquei de profissão, e foi uma loucura, né? Mas o fato tudo começa com a pessoa. Voltem sempre, leiam esse livro, eu estou realmente recomendando vocês, tá? A pessoa tem uma relação de dependência, ela vira uma pessoa autônoma, independente, aí ela vai ter uma relação de interdependência, onde ela oferece um produto, outras pessoas compram, e um é dependente do outro, né?
A gente fazer Exato. esse negócio aqui, somos dependentes de muitas outras pessoas que fizeram esse produto. Se você continua achando que isso é muito aleatório você falar que você é dependente do cara que fez o YouTube. Você lembra daquele navio que engalhou lá no canal de Suez e fez uma confusão no mercado inteiro, porque simplesmente é a maior rota comercial de produto e parada que depende da gente funcionando aqui no Brasil, depende lá. O mundo está todo interconectado comercialmente. Enquanto você achar que você é um ser humaninho, que suas opiniões valem mais do que todo mundo e que todo mundo tem que se render ao que você pensa, você não vai se ajustar a uma parada que já acontece no comércio. Agora é só você olhar para dentro de você com humildade e começar a perceber que sim, você depende do outro e precisa haver uma relação aí de interdependência entre cada um. É isso, gente. Esse foi o MoçaCast desse domingo, incrível, sensacional, maravilhoso. A gente falou de várias coisas. Se vocês ainda acham que a gente precisa ir mais a fundo sobre como se relacionar com o outro, por favor, deixem um comentário, falem com a gente no Instagram, falem com a gente lá no Spotify ou aqui mesmo nos comentários do YouTube. Deixe seu like, não é mesmo? Porque isso é bem importante pra gente, para saber se a gente tá fazendo um bom conteúdo. Se você chegou até aqui, eu imagino que você gostou, ou ficou muito puto com alguma coisa que a gente falou e quer comentar, um hate aqui embaixo, não tem problema, a gente acha válido, porque, entendeu? Só pessoas que têm hater crescem, no caso. Então, eu acho incrível e sensacional. Eu vou, inclusive, comemorar se isso acontecer. Mas, chegamos ao final do nosso querido, maravilhoso episódio. Se inscrevam no canal aqui, Café da Moça, fiquem ligados, coloca um alarme todo domingo. Olha, são 11h11. É um momento aqui, entendeu? É um momento Coloque um alarme, ainda não são 11h11 na transmissão, são 11h11 na hora que a gente gravou esse podcast aqui. Mas enfim, coloca um alarme todo domingo, tipo 9h50, para você saber que você tem que pegar, fazer um café e vir para cá para assistir o MoçaCast, tá bom? É isso, galera. Beijo a todos e até a próxima. Até. Tchau, tchau.